dia, pessoal do caso, vamos ver essa parte no presencial novamente. A gente vai seguir com o assunto, a continuação do assunto da aula passada. Eu estava falando então, sobre a exploração de recursos minerais dentro do continente africano, tá? Então, assim como a exploração agrícola dentro do território africano, como a gente tinha visto na aula anterior, grande parte do território ele é marcado pela exploração agrícola, ou seja, grande parte da economia dentro do continente africano, ela depende do setor primário. E uma das atividades que a gente tinha destacado na aula anterior foi justamente o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Hoje a gente vai ter uma outra atividade também que é bastante explorada dentro do continente africano, que é justamente a exploração dos recursos minerais. Atividade essa também que está ligada ao setor primário, tá? Então, dentro dessa exploração dos recursos minerais dentro do continente africano, a gente pode destacar alguns, como, por exemplo, o petróleo, considerando que o país ele possui aproximadamente 10% das reservas de petróleo de todo o mundo, e outros recursos minerais, aí, como, por exemplo, urânio e diamante. Além, é claro, da exploração de ferro, cobre e ouro. Então, a gente percebe que, diante dos recursos minerais que a gente destacou agora, que são explorados dentro do continente africano, a gente percebe que, além de haver uma grande diversidade, são recursos minerais de alto valor dentro do mercado internacional. Então, observem essa primeira pergunta que aparece aí na página 6. Ela diz o seguinte: volte ao mapa da página 23 e aponte quais os principais recursos minerais explorados dentro dos países africanos. Então, dentro desses que eu já falei com vocês, diamante, ouro, cobre, urânio, ferro, vocês podem destacar também o cobre, o alumínio, fosfato e o petróleo principalmente, tá? Então, podem colocar alguns desses exemplos que eu acabei de falar aí com vocês, ou se quiserem voltar ao mapa da página 23, também podem. E observarem na legenda do mapa, tá? Pronto, quem está em casa tem que ter a resposta aí, não é isso? Pronto, o chat agora está aberto, tá? Quem precisar falar comigo sobre o assunto, de vez em quando eu vou estar dando uma olhadinha aqui, e aí vocês podem colocar dúvida, se vocês tiverem, tá? Quem está em casa. Posso seguir? Então, como a gente viu anteriormente, dentro das atividades agrícolas, grande parte do que é produzido é voltado para o mercado interno ou para o mercado externo. Oi? Mercado externo, ou seja, a produção agrícola dentro do continente africano, ela é voltada para o mercado de exportação, tá? E isso, é claro, essa estrutura econômica que é adotada pelos países africanos acaba impactando de forma negativa alguns indicadores sociais para a sua população. Não seria diferente, é claro, para os recursos minerais. A mesma coisa acontece com eles. São explorados principalmente para o mercado de exportação e não para o uso interno dos países, tá? Então, observem esse mapa que aparece aí na página 27. Vamos lá. África, estrutura das exportações. Então, vamos lá. De acordo com esse mapa, como vocês podem observar aí, a gente tem a seguinte informação. Na primeira coluna, a gente tem combustíveis, minerais e metais, representados pela cor verde, alimentos e matérias-primas vegetais, representados pela cor rosa, e manufaturas, representadas pela cor amarela. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, vamos usar o caso aí da Etiópia, por exemplo, aqui no leste do continente africano. Estão observando aí? Aqui, ó. O país está destacado como verde, não é isso?
Então, ou seja, verde o quê? Verde escuro, né? Então, mais de 75% das exportações desse país estão relacionadas a que tipo de produto? Exato. E no caso do Egito, qual o maior volume de exportação? É de que tipo? Manufaturas. No caso da Líbia, que é a fronteira com o Egito, alimentos. Então, percebam que, quando a gente pensa na indústria de exportação dentro do continente, ela é bastante diversificada, porém, alguns países eles se destacam muito mais na exportação de um tipo de produto ou outro. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses países que se destacam em um determinado tipo de exportação, quer dizer que ele possui grandes reservas desse tipo de recurso que são exploradas justamente para o mercado de exportação, tá? Então vamos lá, seguindo então aí com essas três questões que são referentes ao mapa, para a gente responder, tá? A primeira ela diz o seguinte: ó, a partir da análise do mapa, identifique quais recursos com os maiores índices de exportação do continente. Então, de modo geral, qual é a cor predominante nesse mapa? Rosa. Então, quais são os produtos que predominam aí na exportação? Alimentos e matérias-primas. Exato. Então, escrevam aí. Ó, quem está em casa está vendo no livro está vendo aí na tela uma informação diferente, né? Está vendo aí que os recursos mais explorados, quem está aqui pode colocar, tá? Essa resposta. Quem está na sala colocar essa que eu coloquei e quem está em casa também. Só que aqui no livro ele está trazendo uma resposta diferente, falando que os produtos mais explorados são justamente os combustíveis e os minerais. Mas, de acordo com os dados do mapa, a gente vê que é exatamente o contrário, tá? São os alimentos e matérias-primas vegetais. E aí, numa escala, se a gente for fazer uma pontuar, em primeiro estaria os alimentos e matérias-primas, em segundo, consequentemente, combustíveis e minerais e metais, e por último, a gente tinha os manufaturados. Ou seja, isso é uma característica Se eu de poder que... abaixar a tela aqui para a resposta. Só por essa estrutura, então, que a gente observa aí no mapa, do tipo de produto que é exportado por cada um desses países, em sua maioria, a gente começa a observar que, de modo geral, o continente africano, ele é um país que importa mais produtos industrializados, ou ele tem uma indústria forte que vai suprir a necessidade da população? Eles exportam mais recursos primários. Eles exportam mais matéria-prima, mas aquele produto pronto, os bens de consumo que a gente utiliza no nosso dia a dia, eles são importados. Porque as indústrias que existem dentro do país, elas estão muito mais ligadas ao setor, a esses três setores, como vocês estão vendo aqui. E o que menos se destaca é justamente o de manufaturados. Então vamos lá, para a segunda pergunta. Agora identifique os países que possuem maiores índices de exportação de combustíveis, minerais e metais. Então, volte ao mapa acima e verifique qual recurso esses países têm em comum. Então, vamos lá. Vamos identificar primeiro quais são os países que possuem as maiores exportações de combustíveis, minerais e metais. Quais são eles? Etiópia, Chad, Mali, Tanzânia, Quênia, Burkina Faso, isso, todos esses que estão destacados em verde, não é isso? Congo do Marfim. Oi? como assim? Congo do Marfim. Marém. É Marfim, Costa do Marfim. Exato. E aí eu pergunto para vocês, o que é que esse país ele tem de recursos minerais em comum? Benin. Oi?
Todos esses países possuem reservas de O senhor Minério. tem qual questão? qual a origem dos combustíveis? Professor, o senhor tem qual questão? Eu estou na segunda Você- questão. Petróleo, Petróleo, pô, muito é séria. Petróleo que eles usam pra queimar maconha. Então, se vocês quiserem confirmar, vocês podem voltar até o mapa da página 23, tá? Muta aí, Rafael. Não. Vocês podem colocar o nome dos países e colocar aí todos esses possuem reservas de petróleo, tá? É o ponto em comum entre esses países. Quando concluírem, é só me dizer, tá? Vamos lá, pessoal, seguindo aí com a última, tá certo? Para a gente avançar. Já mencionamos que a maioria dos países africanos é considerada subdesenvolvida. Isso aí é uma afirmativa, tá, pessoal? Com base no texto e nos seus conhecimentos, como explicar o subdesenvolvimento nesses países com tanta riqueza natural? Oi? Para onde? Isso. Oi? Outra coisa que não fica para eles. Ó, então, quem está em casa já está observando aí a resposta e, como Maria Clara falou aqui, a resposta está totalmente correta. O que é que explica a questão do subdesenvolvimento dentro do continente africano? Como a gente viu, economicamente falando, todo o continente ele depende de qual setor da economia, do setor primário, tá? Então, consequentemente, não exige uma alta qualificação da população para trabalhar com essas atividades. Tanto os recursos agrícolas quanto minerais, eles são explorados para o mercado de exportação, mandado para fora. Então, ou seja, para atender o interesse de países que compram esses recursos e não o interesse dos países que vendem da população. Então, consequentemente, tudo que é revertido de lucro da exploração desses recursos não é revertido em melhorias para a população do país qual vende essa matéria-prima. Sempre para os países que exploram. Como a gente vai ver um pouco mais adiante, não necessariamente a exploração desses recursos dentro do continente africano, ela é feita por empresas daquele país. Geralmente é feita por empresas estrangeiras. Então, é claro que todo o lucro que foi gerado dessa exploração acaba indo para o país de origem da empresa que está explorando, e não para o país que está sendo explorado. Então, é isso que explica o subdesenvolvimento. Então, como resposta, vocês podem colocar aí a seguinte, ó. Os recursos minerais, isso, não, número 4. Os recursos minerais são apropriados, os recursos minerais são apropriados por outros países os recursos minerais são apropriados por outros países e a renda gerada não é renda. E a renda gerada não é revertida para o mercado interno,
ponto. E a renda gerada não é revertida para o mercado interno. Ponto. Então, aí, dentro da exploração dos recursos minerais que ocorrem dentro do continente africano, um dos que a gente pode destacar é justamente o petróleo e o gás natural. Dentro dos recursos minerais que são explorados, a gente vai destacar, então, aí o petróleo e o gás natural, tá? Só que o que acontece? Grande parte das reservas de petróleo que existem dentro do continente africano, essa exploração é feita pelas chamadas empresas empresas multinacionais. Exatamente, ou seja, são empresas estrangeiras, geralmente empresas norte-americanas ou do continente europeu, que estabelecem algum tipo de relação com o governo de alguns países africanos para realizar a exploração. Como a gente tinha visto anteriormente, grande parte da base da economia do continente é agrícola, não é isso? Então, consequentemente, os lucros dessa exploração acabam não sendo revertidos em tecnologia para a exploração do petróleo. E aí é claro que os países possuindo algum tipo dessa riqueza, eles precisam abrir o seu mercado para que empresas estrangeiras possam realizar a exploração, porque é necessário investimentos altos e bastante equipamentos e tecnologia para que o petróleo ele seja explorado. E aí muitos países africanos não detêm de tecnologia e nem de recursos financeiros para investir nessa exploração, tá? E aí é claro que o que acontece? Como a exploração desses recursos, do petróleo e gás natural, ela é feita por empresas estrangeiras, o preço acaba também sendo determinado por essas empresas, tá? Os países africanos, eles não conseguem definir aí valores para esses recursos que são explorados, tá? Oi? Ainda não. Oi? Não, vai ser diferente. E aí, o que acontece? Seguindo, tá? Então, apesar da exploração ela ser feita por empresas estrangeiras, a gente sabe que o valor do petróleo no mercado internacional, ele varia muito, e é um produto de grande interesse internacional. Então, consequentemente, parte dos lucros que é gerado por essa exploração, sobretudo nos países que possuem reservas desse mineral, tá? Eles vão apresentar um nível de desenvolvimento um pouco diferente daqueles outros países dentro do continente africano que não dispõem desse recurso e que têm as suas economias mais ligadas à agricultura, tá? Então, percebam que ter reservas de petróleo enquanto país dentro do território do continente africano torna-se uma característica importante para promover o desenvolvimento econômico de alguns países que possuem esse recurso, tá? Bem, a exploração de recursos naturais, ela remonta aí desde o período da colonização, tá? Ou seja, dentro do continente africano, pela exploração de recursos, muitos países se envolveram em conflitos bastante violentos. Só que o que acontece? Enquanto grande parte dos povos africanos acaba sendo atingida por problemas sociais como miséria e fome, outros países, como a gente vai ver mais adiante, o exemplo de um deles, acaba, então, acumulando riquezas a partir da exploração dos recursos naturais, tá? E aí, um grande exemplo sobre essa questão da exploração dos recursos naturais é justamente a China. A China é um país que, na atualidade, como a gente já tinha falado bastante sobre ele em aulas anteriores, vem disputando aí o topo de maior economia do mundo, justamente com os Estados Unidos. E, na atualidade,
a gente observa que a China ela tem estabelecido algumas parcerias comerciais com muitos países. E com o país africano não seria diferente, tá? A China ela tem realizado parcerias com alguns países, sobretudo justamente para a exploração de petróleo, tá? E aí o que acontece? Essa exploração que ocorre dentro do continente africano por países asiáticos se assemelha a outras estruturas de exploração que a gente já tinha visto, que eu tinha comentado anteriormente, tá? É um país estrangeiro que detém tecnologia, que detém recursos, e aí se junta, estabelece algum tipo de parceria com esses países para realizar essa exploração, ok? Só um momento, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, essas parcerias que são estabelecidas com o governo chinês, ela não está restrita apenas à exploração do petróleo, tá? Há uma contrapartida aí nessas relações econômicas. Por quê? A gente sabe que a indústria de manufaturado dentro do continente africano ela é um pouco baixa. Então, os países precisam importar uma grande quantidade de produtos ligados aí aos bens de consumo. Então, essas parcerias com o governo chinês acabam se dando muito por isso, tá? Acaba sendo permitido que a China faça essa exploração de petróleo e a contrapartida nada mais é do que a importação de produtos industrializados por países africanos. Ou seja, os países africanos permitem que a China explore o petróleo e essa permissão é dada desde que os produtos industrializados que os países africanos venham importar, eles cheguem a um preço menor. Vamos lá, seguindo então aí para a página 29. A nanofose. Vamos lá, seguindo aí então para a página 29, um dos países que a gente pode destacar a nível de desenvolvimento econômico, que aí ele sai dessa categoria de países subdesenvolvidos dentro do continente africano, é justamente a África do Sul, que vem se destacando aí economicamente ao longo período. E é um dos países que compõe aquele grupo chamado de BRICS, que a gente tinha falado nas aulas online sobre ele, tá? Então, observem aí, tá? África do Sul, página 29, um país emergente, tá? Os países do continente africano apresentam um grande contraste econômico, como a gente viu. A maioria deles são classificados aí como subdesenvolvidos e outros vão apresentar aí um nível de desenvolvimento um pouco significativo, como no caso da África do Sul, tá? Oi? O BRICS e a África do Sul é do Até o final do vídeo. Oi? A África do Sul é do BRICS, né? Isso, é um dos países membros do BRICS. Oi? Aleatório, a África do Sul. Vamos lá, então, com essa primeira pergunta, depois a gente vai analisar esse mapa aí, tá? Observe o mapa anamorfose, localize os países que possuem o PIB mais elevado, se necessário, consulte o mapa político. Então, esse mapa aí vocês estão vendo, ele não considera a forma, né, dos países e a forma do continente, tá? Ele simplesmente vai destacar, através dessa forma aí diferente, de países que possuem os maiores PIBs. Além da cor, o tamanho aí influencia nessa caracterização. Então, dentro dessa observação aí, quais desses países vocês podem destacar dentro do continente africano que possuem os maiores PIBs? Se não souberem a localização, vocês podem comparar com o mapa político, tá? Ou aquele mapa que a gente viu na página anterior, no caso, na página 27, para vocês verem a região que cada país aí se destaca. Vamos lá, quem pode falar um já? Ó, vamos lá de novo. O mapa que está aí na página 29, ele é um mapa que mostra... Oi?
Não, desconsiderem os valores. Observem o mapa, vejam as regiões que estão maiores e vejam a qual país ela faz referência. É o mesmo mapa aí, tá, pessoal? Só que esse aqui é um chamado mapa de anamorfoses. Vamos lá, quem já pode dizer um país? Você vai comparar o mapa da página 29 com o mapa da página 27 e me dizer quais são os países que mais se destacam no PIB. Egito é um. Ao lado do Egito, a gente tem quem? Ó, então aí a pessoa já começou a falar aqui alguns. Egito. Argélia também. Isso, exato. Argélia, Egito, Sudão, qual outros? Não. Ele está destacado no mapa, sim, está destacado no mapa. Só não está destacado aqui na resposta. Também, de qualquer área. África do Sul, perfeito. Oi? Também não. Então, vocês podem colocar aí, pessoal, como resposta. As meninas já falaram alguns aqui, está correto. Argélia, Egito, Nigéria, Sudão, Quênia, Angola e África do Sul. Podem destacar esses. Tá? Repetindo, tá? Argélia, Egito, Sudão, Quênia, isso, Quênia, isso, Angola, África do Sul. Argélia, Egito, Nigéria, Sudão, a ordem independe, tá, pessoal? A ordem é qualquer uma aí. Quênia, Angola e África do Sul. Então, concluírem aí, podem dizer. E aí é claro, pessoal, que dentro desses países que a gente falou, apenas um deles vai apresentar aí o maior PIB. Então, ou seja, os países que têm uma atividade econômica que acumula as maiores riquezas. Isso vai ser refletido através justamente do seu PIB. Agora, é claro que, por ser um país que apresenta o maior PIB, a gente pode, considerando a base da economia dentro do continente africano, a África do Sul possuindo o maior PIB, por que explica esse maior PIB dela? O que é que vocês acham? Abundância de recursos minerais no seu território. Então, ou seja, devido ao país ele possuir grandes reservas de recursos minerais, a gente vai ter, então, aí um PIB elevado se comparado a outros países destacados aí nesse mapa, tá? Se vocês voltarem lá no mapa da página 23, onde vocês observarem a distribuição dos recursos, vocês vão poder observar que justamente na África do Sul, a gente tem uma grande diversidade de recursos lá sendo explorados, tá? Então, é justamente por esse motivo que o país ele vai se destacar aí em seu PIB, tá? Destacando, então, aí no texto da página 29, o país ele concentra, então, 82% das reservas mundiais de manganês, 69% das reservas de platina, 56% das reservas de cromo, 24% de diamante, 8% de carvão mineral, tá? Vamos lá, seguindo para a página 30. Vamos direto ali para essa pergunta, tá?
Identifica as atividades econômicas desenvolvidas na África do Sul. Além das expressivas importâncias das reservas minerais, é possível afirmar que o país exerce atividades diversificadas? Sim ou não? Aqui a gente está vendo aqui África do Sul, economia, de acordo com esse mapa. A gente está vendo aí as atividades que são desenvolvidas, agricultura e pesca, produtos predominantes, produção industrial predominante, recursos energéticos, rebanho predominante e áreas industriais. Então, vamos analisar cada uma dessas informações do gráfico, do mapa, para a gente seguir com a resposta. Então, vamos lá. Na África do Sul, agricultura e pesca se destacam? Sim, não é isso? A gente tem aí grandes áreas destinadas ao cultivo, mas só que a gente tem uma área maior destacada à pastagem. Então, quer dizer que a pecuária ela se destaca muito mais aí dentro desse país, tá? A área em roxo, ela está destacando justamente o que aí, pessoal? Áreas com limitações para o uso agrícola, né? Vamos lá. Rebanhos predominantes. Ovinos e bovinos, não é isso? Produtos predominantes que são produzidos lá na agricultura. A gente vai destacar o que é aí? Cana-de-açúcar, cítricos em geral, que é a fruticultura, milho. Na indústria, a gente vai destacar poucas áreas industriais, como vocês estão observando aí, tá? Então, isso é mais um indicativo das riquezas naturais e minerais que o continente e o país ele possui. Produção industrial, aí se destaca justamente aí, ó, automóveis, naval e indústria tradicional, de alimentos, têxtil e outros, tá? Os recursos energéticos disponíveis, a gente vai ter justamente o carvão, a área do centro econômico, que é justamente capital. Olá. Olá. Todo mundo saiu, doido. Todo mundo saiu, eu vou sair também. Também. Tchau.